eu falei das leis ordinárias, agora isso é interessante. Leis delegadas. Porque é outra lei que todo povo brasileiro deve conhecer e respeitar. Gente, entenda uma coisa. A partir do momento que você, cidadão brasileiro, seja nato ou naturalizado, mora aqui no Brasil, entenda uma coisa. Seja você de direita, seja você de esquerda ou seja você de centro. Não estou falando aqui de orientação política, não estou aqui falando de decisão política, se você é A, B ou C, não é isso. Entenda uma coisa, as leis delegadas, gente, ela é sempre aquelas leis que você deve conhecer e respeitar, que são projetos de leis criadas pelo presidente da República. Vamos dar um exemplo? O presidente da República criou muitas vezes uma lei que tem que acontecer assim, assim, assado. Vou dar um exemplo maior. Vamos supor que um presidente da República, seja passado ou seja o atual, quem vai vir, estou usando de exemplo. Ele fala bem assim, que a partir de hoje, entendeu? Todo brasileiro ali, o salário mínimo vai ser convertido para 3 mil reais. É um exemplo, é o sonho de todo brasileiro, isso não existe. A partir do momento que o presidente da República, ele apresenta esse projeto de lei, o que acontece? Vai passar por uma delegação de legisladores do Congresso Nacional. Então, quando você lembrar de leis delegadas, você lembra sempre daquelas leis ou projetos de leis que são criadas pelo presidente da República. O presidente da República criou uma lei que a partir de hoje o salário mínimo vai passar a ser 3 mil reais. Não existe, mais uma vez, estou usando de exemplo. A partir do momento que ele criou essa lei, vai passar por uma delegação de legisladores. O que seriam legisladores? Autoridades, autarquias, políticos do Congresso Nacional. Se a maioria aprovar, vai para uma outra delegação de legisladores. Qual seria essa outra delegação de legisladores? Seria ali políticos, deputados do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E se ela for aprovada, o próprio presidente da República sanciona essa lei na prática. Assina para ela fazer valer na prática. Então vamos botar os pingos no i. Você ouviu falar de lei delegada? Você lembra sempre, é lei que parte, a ação, a criação vem do nosso presidente da República. É bom você saber disso, porque muitas vezes a pessoa mistura o partido político, a opinião política dela, entendeu? Não concordando com as leis delegadas. Mas entenda, a minha opinião é a minha opinião, a tua opinião é a tua opinião, mas leis delegadas, ela tem que ser respeitada e tem que ser seguida no Brasil, sim. Olha que interessante a pergunta de uma pessoa que chegou aqui no meu zap. É porque chega no meu zap, chega aqui também, entendeu? Na emissora de televisão aqui também, que eu quero falar para vocês aqui, gente. Olha que interessante. Olha que interessante. Quem cria as leis delegadas? Isso eu já respondi. E qual a porcentagem de quem deve aprovar essas leis, entendeu? No período de votação. Gente, tem que ser a maioria de 50%. Vamos dar um exemplo. O presidente da República apresentou uma lei pela educação, uma lei pela saúde, uma lei pela segurança pública do Brasil. Mas vamos dar um exemplo? Vamos supor ali que 49% dos deputados aprovaram e 51% reprovaram. Não vai passar de um projeto de lei, ela vai ser vetada, não vai existir. Agora tem o outro lado também. Se 51% em diante aprovar e 45% não aprovar através do voto da delegação de autoridade no Congresso Nacional e depois do Congresso a mesma porcentagem, a mais de 50% no Senado Federal, na Câmara Legislativa e na Câmara dos Deputados aprovar, ou seja, essa lei vai passar a valer. Lembrou de lei delegada? Mais uma vez, lembra que elas são leis criadas, entendeu, pelo presidente da República, seja ele de direita, esquerda ou centro, é o que está no poder político do Brasil, entendeu, ou o que vai vir futuramente. Tem que ser aprovado pelo prazo mínimo, porcentagem mínima de 51%, entendeu, do Congresso Nacional, a delegação de legisladores, de político, parlamentar, autarquia e autoridades ali, entendeu? E se for aprovado ali, ainda vai passar pela segunda delegação de legisladores, que é a Casa, Câmara dos Deputados, Senado Federal e por aí vai também. Vamos ver.